Você sabia que a terra não é essencial para cultivar plantas? Parece contraditório, não é? Mas a ciência e a história provam o contrário. Hoje vou te mostrar um método milenar, redescoberto e aperfeiçoado pela ciência moderna, que está revolucionando a forma como cultivamos plantas em casa. Um método que nossos avós conheciam, mas que foi esquecido ao longo das gerações. E o melhor de tudo, é mais simples, mais limpo e mais eficiente do que você imagina. Prepare-se para descobrir como ter um jardim exuberante sem sujar as mãos. Hidroponia, cultivo aquático, jardins suspensos. Esses termos podem parecer modernos, mas a verdade é que civilizações antigas já dominavam essas técnicas. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, já utilizavam princípios hidropônicos há mais de 2.600 anos. A descoberta fundamental é simples. Plantas não precisam de terra. Elas precisam de 3 coisas: água, nutrientes e oxigênio. A terra sempre foi apenas um suporte, um meio de transporte para esses elementos essenciais. Quando você elimina a terra da equação, algo extraordinário acontece. As plantas crescem mais rápidas, mais fortes e mais saudáveis, sem pragas de solo, sem fungos indesejados, sem o peso e a sujeira da terra tradicional. Se você está buscando uma forma mais inteligente e prática de cultivar plantas em casa, inscreva-se no canal e ative as notificações. As informações que vou compartilhar hoje podem transformar completamente sua relação com a jardinagem. Vamos começar com as 8 plantas mais fáceis de cultivar sem terra. A primeira planta da nossa lista é uma verdadeira campeã de resistência: o pothos, também conhecido como jiboia. Esta é a planta perfeita para quem está começando no cultivo aquático. O pothos tem uma característica notável: ele é praticamente indestrutível. Pode sobreviver com pouca luz, tolera esquecimentos ocasionais e se adapta facilmente à água. Como fazer? Pegue um caule com pelo menos um nó, aquele pequeno inchaço marrom que você vê no caule. É exatamente ali que as raízes vão surgir. Coloque esse caule em um recipiente de vidro transparente com água limpa, apenas isso. Em aproximadamente 7 a 10 dias, você começará a ver raízes brancas emergindo do nó. É fascinante acompanhar esse processo de crescimento. A manutenção é extremamente simples. Troque a água a cada 1 ou 2 semanas e mantenha longe da luz solar direta. Deixe nos comentários, você já cultiva bambu da sorte? Quantas hastes você tem? E qual o significado escolhido? Agora vamos para um desafio um pouco mais elaborado, mas igualmente gratificante: a violeta africana. Esta planta é famosa por suas flores vibrantes e duradouras, e muitos acreditam que é impossível cultivá-la sem terra. Mas existe um método específico que funciona muito bem. A violeta africana é uma planta delicada que requer cuidados específicos. A regra de ouro é nunca molhar as folhas aveludadas, pois isso pode causar manchas e apodrecimento. Como fazer? Utilize o sistema de autoirrigação por mecha, também conhecido como método passivo. Você vai precisar de 2 recipientes, um inferior com água e um superior com um substrato inerte como argila expandida ou perlita. Conecte-os com um barbante de algodão grosso, que funcionará como mecha. O barbante absorve a água do recipiente inferior e a transporta para as raízes no recipiente superior. A planta bebe exatamente o que precisa, quando precisa. É um sistema perfeito de autorregulação. Mantenha o reservatório de água sempre no nível adequado e posicione a planta em luz indireta brilhante. Com esses cuidados, você terá flores o ano inteiro. As violetas africanas vêm em diversas cores: roxo profundo, rosa, branco, vermelho e até bicolores. Cada variedade traz uma beleza única para o seu ambiente. Aqui está algo que surpreende até jardineiros experientes. É possível cultivar suculentas em água. Sim, aquelas plantas do deserto que todos dizem para regar minimamente,
podem prosperar em cultivo aquático. Parece contraditório, mas faz todo sentido quando você entende a técnica correta. Como fazer? Primeiro, remova cuidadosamente toda a terra das raízes da suculenta. Lave bem em água corrente até que não reste nenhum resíduo de solo. Este passo é crucial. Deixe a planta secar completamente ao ar livre por 24 horas. Isso permite que pequenos ferimentos nas raízes cicatrizem e previne apodrecimento. Depois, coloque a suculenta em um recipiente com água, de forma que apenas as raízes fiquem submersas. As folhas devem ficar sempre acima da linha d'água. Isso é fundamental. Folhas submersas apodrecem rapidamente. Troque a água completamente a cada 3 dias. Esse é o segredo: água fresca e oxigenada constantemente. Espécies como Echeveria, Sedum e algumas variedades de Haworthia se adaptam melhor a esse método. Comece com essas e depois experimente outras. 50% de vocês que estão assistindo ainda não se inscreveram no canal. Se este conteúdo está agregando valor para você, considere se inscrever. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas técnicas incríveis. O lírio da paz é uma das plantas de interior mais populares do mundo, e com razão. Além de linda, ela tem propriedades purificadoras de ar comprovadas cientificamente. Estudos da NASA demonstraram que o lírio da paz é capaz de remover toxinas, como benzeno, formaldeído e tricloroetileno do ar. É literalmente um filtro de ar natural para sua casa. E aqui está o melhor. Esta planta não apenas tolera o cultivo em água, ela realmente prospera nesse ambiente. Como fazer? Remova cuidadosamente toda a terra das raízes, lavando-as completamente. Use um recipiente opaco ou escuro, pois as raízes preferem crescer protegidas da luz. Adicione água até cobrir cerca de metade do comprimento das raízes. Isso garante que parte das raízes tenha acesso ao oxigênio do ar, o que é importante para a saúde da planta. A cada 2 semanas, adicione uma pequena quantidade de fertilizante líquido para plantas de interior, seguindo as instruções do fabricante, mas usando metade da dose recomendada. O lírio da paz é sensível ao excesso de nutrientes. Quando bem cuidado, o lírio da paz produz aquelas elegantes flores brancas que podem durar várias semanas. A floração ocorre naturalmente quando a planta está saudável e feliz. Posicione em local com luz indireta média a brilhante e você terá uma planta magnífica que purifica o ar enquanto embeleza seu ambiente. O filodendro é uma planta clássica que ganhou enorme popularidade nos últimos anos. O nome vem do grego philos, que significa amor, e dendron, que significa árvore, literalmente aquele que ama árvores. Na natureza, os filodendros são plantas trepadeiras que crescem sobre árvores nas florestas tropicais. Essa característica epífita os torna perfeitos para cultivo em água. Como fazer? Escolha um caule saudável e faça um corte limpo logo abaixo de um nó aéreo, aquelas pequenas protuberâncias marrons que você vê ao longo do caule. É ali que as raízes estão dormentes, esperando o estímulo certo para crescer. Coloque o caule em um recipiente com água limpa. Em 5 ou 7 dias, você verá raízes começando a se desenvolver. O crescimento é impressionante. As raízes podem crescer vários centímetros por semana. Mantenha o recipiente em local com luz indireta brilhante. Luz solar direta pode queimar as folhas, causando amarelamento e manchas marrons. Troque a água semanalmente e adicione fertilizante líquido diluído mensalmente, para estimular o crescimento saudável. Os filodendros em água crescem vigorosamente, criando lindas cascatas de folhas em formato de coração. Em poucos meses, você terá uma planta exuberante que pode ser treinada para subir em suportes ou pendurada para criar um efeito cascata. Compartilhe este vídeo com amigos que gostam de plantas. Conhecimento sobre jardinagem é algo que vale a pena ser compartilhado. O Lucky Bamboo Espiral é uma verdadeira obra de arte vegetal. Aquelas formas espiraladas perfeitas intrigam e encantam, e muita gente se pergunta: como isso é possível?
A resposta está em uma técnica milenar chinesa de cultivo direcionado. Durante meses, os cultivadores expõem o bambu a uma única fonte de luz lateral. A planta naturalmente cresce em direção à luz. Periodicamente, o vaso é girado, fazendo com que o bambu mude de direção, criando gradualmente a espiral. É um processo que exige paciência e dedicação, mas o resultado final é simplesmente espetacular. Como fazer em casa? A boa notícia é que você não precisa criar a espiral, a planta já vem formada. Sua tarefa é apenas mantê-la saudável e bonita. Coloque o Lucky Bambu Espiral em um vaso decorativo com pedras ou cascalho na base para estabilidade. Adicione água filtrada até cobrir as raízes. Troque a água semanalmente para manter a oxigenação adequada e prevenir crescimento de algas. Uma vez por mês, adicione 1 gota de fertilizante líquido diluído. É interessante observar que o novo crescimento a partir do topo será reto, pois a planta não está mais sendo treinada. Mas as espirais formadas anteriormente permanecem, criando um contraste interessante entre o passado moldado e o crescimento livre. Finalmente chegamos à rainha das plantas, a orquídea phalaenopsis, também conhecida como orquídea borboleta. Muitas pessoas têm medo de cultivar orquídeas, achando que são plantas extremamente difíceis. A verdade é que a maioria das orquídeas morre não por falta de cuidado, mas por excesso de cuidado, especialmente excesso de água em substrato inadequado. Aqui está o segredo que muda tudo. Orquídeas são epífitas. Na natureza, elas crescem sobre árvores, com as raízes expostas ao ar. Elas nunca tocam o solo. Suas raízes absorvem umidade da atmosfera e dos nutrientes que escorrem pelas cascas das árvores. Cultivar orquídeas em sistema semi-hidropônico é, na verdade, mais próximo de suas condições naturais do que plantá-las em vasos com substrato. Como fazer? Use um vaso transparente. Orquídeas gostam que suas raízes recebam luz. Coloque argila expandida ou pedras de brita no fundo, preenchendo cerca de 1/3 do vaso. Adicione água até que ela atinja metade da altura das pedras. As raízes da orquídea ficam posicionadas de forma que apenas as pontas toquem a superfície da água ou a umidade logo acima dela. Troque a água completamente a cada semana. A cada 2 semanas, adicione fertilizante específico para orquídeas, sempre na metade da dosagem recomendada. A paciência é fundamental com orquídeas. O desenvolvimento da haste floral pode levar meses, mas quando acontece é simplesmente mágico. As flores podem durar de 2 a 4 meses, trazendo elegância incomparável para qualquer ambiente. Mantenha sua orquídea em local com luz indireta brilhante e temperatura estável e você terá uma planta que florescerá ano após ano. 8 plantas. 8 maneiras diferentes de cultivar beleza e vida sem usar um único punhado de terra. Mas por que isso realmente importa? Por que vale a pena aprender e aplicar essas técnicas? Primeiro, é uma questão de praticidade. Cultivar plantas sem terra elimina a sujeira, as pragas de solo, os fungos e a bagunça associada à jardinagem tradicional. É ideal para apartamentos, escritórios e espaços urbanos. Segundo, é mais eficiente. Plantas em sistemas hidropônicos crescem até 30% mais rápido que em solo, pois têm acesso direto e constante aos nutrientes que precisam. Terceiro, é sustentável. Você economiza água. Sim, parece contraditório, mas sistemas hidropônicos usam até 90% menos água que cultivo tradicional, pois não há perda por evaporação do solo. Quarto, é educativo. Poder observar as raízes crescendo, ver exatamente como a planta se desenvolve, entender o processo de nutrição, tudo isso é visível em recipientes transparentes. E por fim, é libertador. Você não precisa mais de jardim, quintal ou até mesmo varandas grandes. Qualquer pessoa, em qualquer espaço, pode cultivar um jardim exuberante. A indústria tradicional de jardinagem sempre focou em vender terra, vasos, ferramentas complicadas. Mas a verdade é mais simples e acessível do que querem que você acredite. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que realmente valorizam conhecimento prático e aplicável.
Deixe um comentário com a palavra hidroponia para eu saber que você assistiu até o final e está pronto para começar. E se ainda não é inscrito, este é o momento. Toda semana trazemos conteúdo prático sobre jardinagem inteligente. Da próxima vez que você olhar para uma planta em um vaso de terra, lembre-se, existe outra forma. Uma forma mais limpa, mais eficiente e mais moderna. As plantas estão nos ensinando uma lição importante. Não precisamos nos prender às convenções. Crescimento e beleza podem acontecer de formas diferentes, inesperadas, mais simples do que imaginamos. Comece com uma planta, apenas uma. Pegue um caule de potos, coloque num copo com água e observe a magia acontecer. Esse é o primeiro passo para transformar completamente sua relação com as plantas. O futuro da jardinagem doméstica está aqui e está mais acessível do que nunca.